Bom, pessoal, aqui finalizei a emenda da nossa peça. Como vocês podem ver, ficou pronto. Foram 4 partes dessas que foram emendadas nas laterais, tanto na parte de baixo como dos lados. E aqui em cima nós emendamos a parte do hexágono, que é a metade dela. Bom, ficando pronta essa parte, a próxima etapa nós vamos iniciar a execução do bico. Bom, pessoal, nós vamos iniciar agora a primeira carreira. Vou pegar aqui o barbante cru e a linha palha. Nós vamos colocar uma argolinha na agulha. E nós vamos iniciar aqui por esta alça de uma correntinha. Vou colocar aqui a agulha, vou prender com um ponto baixo. Vou subir uma correntinha e no mesmo lugar vou trabalhar outro ponto baixo. Então, fizemos um ponto baixo, uma correntinha e na mesma alça outro ponto baixo. E na sequência, nós vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto de base, até chegar do outro lado, onde nós temos a emenda entre um hexágono e outro. Cheguei aqui no último, faço um ponto baixo, e aqui na alça do lado direito faço um ponto baixo, na emenda outro ponto baixo, e na alça do lado esquerdo outro ponto baixo. E vamos seguir com pontos baixos, um na direção de cada ponto de base, até chegar na outra emenda, onde nós vamos trabalhar na primeira alça do lado direito, um ponto baixo, na emenda outro ponto baixo e na alça do lado esquerdo outro ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma toda a carreira aqui, até chegar aqui na primeira alça, como disse, trabalhando da mesma forma que fizemos aqui, com um ponto baixo na alça do lado direito, um ponto baixo na emenda, um ponto baixo na alça do lado esquerdo. Vamos trabalhar aqui, vamos seguir com pontos baixos na direção de cada ponto alto de base. Chegando aqui na alça de uma correntinha, vamos trabalhar igual fizemos aqui no início, com um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Lembrando que nas laterais embaixo vão ser só emendas, e nós vamos trabalhar da mesma forma que expliquei aqui, nas alças, na emenda e na outra alça. Ok, pessoal? Eu vou finalizar essa carreira e já retorno para nós darmos continuidade. Cheguei aqui no final da carreira, vou aqui no primeiro ponto baixo onde nós iniciamos, vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vou na alça de uma correntinha, faço outro ponto baixíssimo. Vou subir agora uma correntinha, duas, três, um ponto alto. Vou trabalhar mais dois, totalizando 3. Então, fiz um ponto alto, 2, 3. Vou subir duas correntinhas e na mesma alça vou trabalhar mais 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. Vou subir agora uma correntinha, laçar o fio, vou pular um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Fora esse, vou trabalhar mais 2, totalizando 3. Fiz 1, 2, 3. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço mais 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3.
subo uma correntinha e vou trabalhar desta forma até chegar aqui do outro lado, onde nós temos um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Vamos trabalhar o leque, igual nós fizemos aqui no início, com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vamos continuar nas laterais até chegar lá embaixo, até finalizar aqui no início, trabalhando sempre 3 pontos altos, uma correntinha, pulando um ponto alto de base, 3 pontos altos e assim sucessivamente, até finalizar a carreira. Eu vou terminar essa parte e já retorno com vocês para nós darmos continuidade. Cheguei no final da carreira, vou aqui no primeiro ponto do leque, contar uma correntinha, 2, na terceira vou introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixíssimo. Agora eu preciso trabalhar aqui na alça de 2 correntinhas, vou no segundo ponto aqui acima, arremato com um ponto baixíssimo. Vou no terceiro, arremato novamente com um ponto baixíssimo. E na alça, nós vamos arrematar também. Agora aqui nós vamos subir uma correntinha, 2, 3, um ponto alto. Vamos fazer mais 2, totalizando 3. Fiz 3 pontos altos. Vou subir 2 correntinhas e na mesma alça vou trabalhar mais 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. Vou agora subir uma correntinha, vou laçar o fio, vou aqui no terceiro ponto de base, vou fazer aqui um ponto alto. Na alça de uma correntinha, outro ponto alto. E no primeiro ponto dos 3 aqui abaixo, vou fazer outro ponto alto. Ficando com 3 pontos altos. Vou subir uma correntinha. Vou laçar o fio, pular um ponto de base. No próximo, faço um ponto alto. Na alça, outro ponto alto. E vou fazer aqui no primeiro ponto dos 3 abaixo, outro ponto alto. Tenho mais 3 pontos altos. Vou subir uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Na alça, outro ponto alto. E aqui no primeiro ponto dos 3 abaixo, outro ponto alto. Uma correntinha. E nós vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui na outra ponta, onde nós vamos trabalhar outro leque, igual fizemos aqui no início. Depois que fizermos aqui o outro leque, nós vamos seguir com pontos, igual nós fizemos aqui no início, ou seja, sequência de 3 pontos altos, com uma correntinha, 3 pontos altos, e assim sucessivamente. Nós vamos fazer entre aqui as alças de uma correntinha. Então, aqui vai ser um ponto alto, outro ponto alto. Vão ficar 3 pontos altos. Em todos os quadrados, nós vamos trabalhar dessa forma, até chegar aqui no início, onde nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, vou esconder atrás aqui do trabalho. E depois nós vamos retornar com a terceira carreira na cor vinho, ou seja, nós vamos trabalhar com barbante vinho e a linha polipropileno na cor vinho também. Bom, vou finalizar essa parte e já retorno. Cheguei no final da terceira carreira, vim aqui no primeiro ponto do leque, na terceira correntinha aqui acima, arrematei com um ponto baixíssimo, cortei o fio e escondi no avesso da nossa peça. Agora, nós vamos iniciar a última carreira, que é a carreira de acabamento. Vou colocar uma argolinha na agulha. E vou aqui no primeiro ponto alto do leque, introduzir a agulha. E vou prender aqui com um ponto baixo.
Na sequência, vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou pegar as 2 alças aqui do início, vou prender com um ponto baixo, formando aqui um ponto picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego as 2 alças aqui do início, prendo novamente com um ponto baixo, outro ponto picô. Vou na alça, prendo com um ponto baixo, subo 3 correntinhas, pego as 2 alças aqui do início e prendo com um ponto baixo. Deixa eu desmanchar aqui, formando outro ponto picô. Vou aqui no primeiro ponto alto, prendo com um ponto baixo, primeiro ponto alto dos 3 do leque. Vou subir 3 correntinhas, vou pegar as 2 alças aqui do início dos pontos e vou prender com um ponto baixo, outro ponto picô. Pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas, vou pegar as 2 alças aqui do início, vou prender com um ponto baixo, outro ponto picô. Agora, nós vamos pular uma alça de uma correntinha, vou no primeiro ponto dos 3 abaixo, prendo com um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, pego as 2 alças aqui do início, faço um ponto baixo, outro ponto picô, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pego as 2 alças aqui do início, faço um ponto baixo, outro ponto picô, pulo a alça de uma correntinha, prendo com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta da carreira, sempre dessa forma. Apenas no leque aqui, que nós temos 2, nós vamos trabalhar da mesma forma que fizemos aqui no início. Vejam que aqui é onde nós temos a alça, no terceiro ponto aqui, fizemos o ponto picô, não pulamos nenhum ponto de base. No segundo, para o terceiro, a mesma coisa. Agora, nos demais, nós vamos pular sempre um ponto de base. Quando for ponto alto, nós vamos pular um ponto alto. Quando for a alça de uma correntinha, vamos pular a alça de uma correntinha, até finalizar a carreira. E nós vamos voltar já com essa parte pronta e nós vamos iniciar a parte do encaixe. Bom, pessoal, aqui finalizei a última carreira, que é a carreira de acabamento da nossa capa da tampa do vaso. Aqui nós trabalhamos toda a lateral, como vocês podem ver, aqui na parte de baixo aqui também, e aqui na parte de cima também. Essa aqui é a metade, ela está dobrada, mas foi trabalhada em ambos os lados da mesma forma. Finalizamos essa parte, e agora nós vamos iniciar a parte que vai executada atrás da capa, aonde vai ser encaixado na tampa do vaso. Eu vou trabalhar ela separada e depois nós vamos aplicar na capa. Eu vou iniciar com 114 correntinhas. Vou trabalhar as minhas 114 correntinhas e volto para nós darmos continuidade. Fiz 114 correntinhas no total e agora vou subir mais 8, totalizando 122 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou laçar o fio, vou contar a partir da agulha uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na 12ª aqui, vou introduzir a agulha e vou fazer aqui um ponto alto. Vou subir agora na sequência 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4.
Vou laçar o fio, vou contar aqui uma correntinha, 2, 3, 4, na quinta vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas novamente. Vou laçar o fio, vou contar uma correntinha de base, 2, 3, 4, na quinta vou fazer um ponto alto. Eu vou trabalhar desta forma até finalizar a última correntinha do nosso cordão de correntes. Terminando, eu retorno para nós continuarmos. Aqui finalizei a carreira, vou subir agora 6 correntinhas. Uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, vou virar a nossa peça do outro lado. E nós vamos iniciar a próxima carreira. Vou laçar o fio, vou aqui na direção do ponto alto de base, faço um ponto alto. Trabalho mais 3 correntinhas, que no caso aqui foram 6, porque 3 é a altura de um ponto alto, mais 3 correntinhas de separação. Então, subi 3 correntinhas, vou laçar o fio, vou aqui no próximo ponto alto de base, faço um ponto alto acima, subo 3 correntinhas, laço o fio, vou no próximo ponto alto de base, trabalho um ponto alto acima, e assim nós vamos trabalhar até chegar no final da nossa carreira. Fora esta carreira, vou trabalhar mais uma, vão ser no total 2 carreiras. Eu vou finalizar e já volto. Aqui finalizei as minhas 2 carreiras, foram 2 carreiras com 3 correntinhas de separação. Agora, vou fazer 2 carreiras com 2 correntinhas de separação. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, para dar a altura de um ponto alto. E agora, vou subir 2 correntinhas de separação. Então, subi 5 correntinhas no total. Laço o fio, vou aqui no ponto alto de base e faço um ponto alto acima. Subo 1, 2 correntinhas, laço o fio, vou no próximo ponto alto de base e faço outro ponto alto acima. 1, 2 correntinhas novamente, laço o fio, vou no próximo ponto alto de base, faço outro ponto alto acima. E vou trabalhar desta forma toda a carreira. Vamos trabalhar 2 carreiras com 2 correntinhas de separação. Então, eu vou terminar essa, vou terminar a outra, e assim que estiver pronto, eu retorno. Bom, aqui finalizei as minhas carreiras, só que em vez de 2 carreiras com 2 correntinhas de separação, eu fiz 3. Achei que ia ficar um pouco fechado, então, para não fechar muito, eu fiz 3 carreiras. Agora, eu vou fazer 2 carreiras com uma correntinha de separação. Então, eu vou subir 3 correntinhas. Vou fazer agora uma correntinha de separação, vão totalizar 4 correntinhas. Vou laçar o fio, vou no próximo ponto alto de base, faço um ponto alto, subo uma correntinha, laço o fio, vou no próximo ponto alto de base, faço outro ponto alto acima, subo uma correntinha, laço o fio, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto acima. E nós vamos trabalhar desta forma por toda a carreira. Fora esta carreira, eu vou trabalhar mais uma. Finalizando, eu retorno com vocês. Aqui finalizei as minhas 2 carreiras com uma correntinha de separação. Agora, aqui vou subir uma correntinha, 2, 3, para dar a altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça do outro lado. E agora, vou trabalhar um ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação, em cada ponto alto de base. Então, vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Vou laçar o fio, vou no próximo ponto alto, faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo, faço outro ponto alto. E assim vou trabalhar até finalizar a carreira e já retorno.
Finalizei aqui a carreira de um ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação. Agora, esta próxima carreira eu vou fazer em pontos baixos. Então, eu vou subir aqui uma correntinha, vou virar do outro lado. E agora, nós vamos iniciar a próxima carreira toda em ponto baixo. Então, vou aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Ou no próximo, outro ponto baixo. E assim nós vamos trabalhando um ponto baixo na direção de cada ponto alto de base, até chegar ali no final da carreira. Eu vou terminar e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, vou subir agora 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, eu vou adiantar as minhas 25 correntinhas e já volto. Bom, pessoal, aqui finalizamos as 25 correntinhas do cordão, já arrematei aqui com um ponto baixíssimo, cortei o fio e escondi no avesso da nossa peça. Foram 10 carreiras no total desde o início, e agora nós vamos alfinetar essa peça na parte da capa da tampa do vaso. Eu vou procurar centralizar, vou deixar toda alfinetada e volto com vocês para nós iniciarmos a emenda. Bom, pessoal, aqui finalizei a parte que vai costurada com a capa, que vai encaixada na tampa do vaso. Eu iniciei prendendo com um alfinete aqui no meio daquela peça pequena na lateral, fui colocando os alfinetes na direção aqui da carreira em vinho. E fomos trabalhando aqui toda a volta com o alfinete, desta forma. Até chegar aqui do outro lado, onde nós prendemos também aqui na metade com o alfinete. Agora, nós vamos iniciar a costura para ficar preso na capa. Eu vou pegar a agulha de tapeçaria já com o fio cru, nós vamos trabalhar apenas com um fio. E nós vamos aqui retirar o alfinete, vamos introduzir a agulha aqui por debaixo, pegando uma parte da argolinha, vou deixar um fio solto aqui e vou introduzir a minha agulha do outro lado. E aqui vou centralizar bem na ponta, vou pegar aqui por detrás, na parte de baixo da capa, vou pegar 2 fios aqui e vou puxar a minha agulha, para não ter que dar aquele nó. E vou deixar esse fio solto para nós escondermos. Agora, nós vamos aqui atrás do trabalho nosso aqui, ou seja, da parte que vai encaixada na capa. Peguei aqui por debaixo, na primeira carreira. Vou agora aqui por debaixo, na capa. Vou pegar 2 fios, não importa se é o cru ou o vinho, pega só na ponta para não aparecer do outro lado. Vou aqui, pego embaixo aqui, da parte de cima da capa, e vamos agora na parte de baixo, vamos pegar 2 fios e puxar. E assim nós vamos prendendo a parte de dentro, onde vai encaixado na tampa do vaso. E vamos puxando e vamos costurando desta forma. Então, nós vamos finalizar toda a carreira trabalhando, costurando toda a volta até chegar do outro lado. Eu vou finalizar essa parte e já volto com a nossa capa da tampa do vaso pronta. Bom, pessoal, finalizamos a execução da nossa capa da tampa do vaso, ficando pronta essa parte. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula de hoje. Se gostaram, cliquem aí no canal em gostei, compartilhem este vídeo nas redes sociais, com seus amigos, familiares, com quem vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam para poder receber atualizações de videoaulas, para também poder estar por dentro de todas as novidades que nós temos aqui no canal. Não deixe de clicar no sininho que aparece na tela para ativar as notificações, ok, pessoal? Bom, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.